Então, uma coisa que eu ia te perguntar, porque o polo, vocês até falam, né? O negócio não é o que acontece na superfície, é o que acontece embaixo da água. Sim. E é um esporte que é violento, né? Sim. Então, juntando com essa questão aí, jogar na força do ódio, eu suponho que deve piorar bastante, então, né? Com certeza. O esporte em si do polo, né? Ele é considerado mais violento, por exemplo, que rugby. Porque o árbitro consegue enxergar e tem alguns limites, né? No polo não tem isso, porque a água mexe, é turva, o árbitro não vê exatamente o que é que acontece. Não existe um tira-teima. Não tem um VAR. Não tem um VAR para baixo da água, né? Então, o que acontece... Sabe aquele ditado que acontece em Vegas, fica em Vegas? O que acontece debaixo da água fica ali, entendeu? Então, o polo também tem isso, de você interpretar também. Por exemplo, você sabe que você vai apanhar, basicamente. Ele levar algum chute, uma cotovelada, você já sabe pela situação que vai acontecendo. Aí você tenta fazer um movimento maior para o árbitro, para chamar a atenção do árbitro. Então, tem muita coisa, óbvio, que é violenta. Mas tem algumas coisas que também são encenações, senão você sai muito machucado, entendeu? Uhum. Qual foi o jogo, assim, mais duro nesse sentido que tu já Cara, fez? todos os nossos jogos contra a China, ou eles não terminavam, principalmente quando era jogo treino. Cara, quando o nosso treinador falava assim, não, porque a gente vai treinar, a gente conseguiu marcar um jogo com a China, sei lá, a gente ia para um Mundial, a Liga Mundial, alguma coisa assim, e aí, antes de começar, você chega uns dias antes, e aí ele falava, não, eu consegui um jogo, eu treino com tal equipe, a gente vai ali, vai fazer ali depois. Aí era pior, porque nem tinha o árbitro, entendeu? O principal, geralmente eram os próprios treinadores marcando. E aí as coisas, elas esquentavam muito, porque a China, elas não têm muita noção, eu diria, na verdade. Eu ia falar assim, de você pensar que é uma pessoa e tal, não é isso, não. É porque elas ultrapassavam todos os limites possíveis de tudo. Então, é impressionante, impressionante. Então, por exemplo, era só contra elas que, por exemplo, a menina vinha para apertar o bico do peito. Meu Deus. Umas coisas que você não... Geralmente não acontecia, né? que você fala, mas sim, e aí? E aí? Então, a gente acabava tendo umas coisas mais absurdas contra a China. Jogando sujo mesmo, né? O jogo era mais assim. Lembra, eu não sei qual que era, se era a China também, que tem com vôlei. Vocês sabem quem é? Que tem uma rixa maior? Que é sempre, todas as vezes... Não é vôlei, não. É de pan. Que todas as vezes que o Brasil vai jogar com elas, Cuba? é um inferno. Pode ser Cuba. Já teve É um até inferno. pancadaria já, Que é uma provocação, né? que é uma provocação na rede, não sei o quê. torando na Então a quadra. China é muito isso. Então todas as vezes que a gente ia jogar, que a gente via que a gente já caía na chave, já era meu Deus, a gente vai ser expulso com certeza, vai acontecer alguma coisa a mais. Então, sempre acontecia de quebrar um nariz, de quebrar dedo, de abrir supercílio. Isso daí quando era um jogo normal. E aí, quando era um jogo treino, nunca terminava o jogo treino. A gente estava no meio do jogo, daqui a pouco eu via um amontoado da galera aí, pronto, vai para cima também. Nunca acabava o treino. Era impressionante. Isso a gente tinha muito. Coincidentemente ou não, a última partida de vocês na Olimpíada foi contra elas, né? Foi contra a China. Foi. E a gente já estava muito bravo já. Então foi um jogo assim para descontar a raiva de a gente não classificar. E aí a gente já estava ali no bolo mesmo, então já vai fazer esse jogo aí. E a gente tinha num treino em São Paulo, porque a China estava sendo treinada por um brasileiro na época. E aí ele veio antes e foi com a gente lá para São Paulo para fazer um treino com a gente em E aí fez uma sequência de jogos treinos.
tudo que a gente queria, né? E aí, assim, pela primeira vez a gente ganhou delas. Então a gente tava com a esperança de ganhar também, né? E aí acabou que, depois desse jogo contra a Itália, parece que todo mundo deu uma... Poxa, uma arrefecida, a gente né, estava tão perto de ganhar de um time tão expressivo que a gente não conseguiu voltar para aquele mesmo nível de performance. Psicológica. Então a gente não soube administrar aquilo. Ficou tão perto que quando a gente perdeu o que seria o normal, né? Porque a gente nunca tinha feito um jogo tão perto, acabou desestabilizando muito o time. Mas a China sempre foi assim complicada.